Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o assunto é chato, mas ele precisa ser abordado porque ele está nas entranhas do clube e pode ter repercussões ali na frente. O ex-diretor de futebol, o Rubens Gomes, disparou contra o Augusto Melo, olha, falou até em impeachment e o clube se manifestou, mesmo que tardiamente. Tem uma denúncia também para o volante Ranieri, que pode pegar até 6 jogos de suspensão, eu vou te explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, o Rubão deu uma declaração muito forte, que precisa ser entendida, apurada e, se ela não for confirmada, que ele seja o responsabilizado, porque você não pode simplesmente, na minha opinião, jogar palavras ao léu, ao vento, da maneira como ele tem jogado. O Rubão estava na gestão até pouco tempo atrás e agora parece que está numa cruzada aí contra a gestão Augusto Melo. Eu não estou aqui nem para defender o Rubão, nem o Augusto, mas é curioso, né? Porque ele estava lá, segundo ele, saiu porque percebeu que tinha um monte de coisa errada e agora tá tentando aí, digamos assim, desmascarar, né, o seu ex-companheiro, o seu fiel escudeiro, porque eles estiveram juntos na campanha e depois se sentiu traído, o Augusto Melo também da mesma maneira, tudo por conta do contrato com a Vai de Bet, a ex-patrocinadora Master, né, um contrato milionário que tinha um intermediário, o Rubão disse que não sabia que tinha, foi informado de última hora, resolveu se manifestar a respeito e aí teve outros problemas aconteceram, né, com a saída do diretor financeiro, diretor jurídico, diretor de marketing, todo mundo caiu ali na volta, né? Mas enfim, por isso a polícia está investigando devidamente, né, com um inquérito policial, o que aconteceu nesse contrato, se tem algum desvio, né? A gente sabe que tem uma denúncia lá de uma suposta laranja, né, de uma moça que mora numa casa simples lá em Peruíbe, que não sabia nada do que estava acontecendo e que, de repente, teve seu nome utilizado numa das empresas que recebeu o dinheiro dessa intermediação que aconteceu. Realmente, são situações, no mínimo, estranhas, mas que quem tem que apurar devidamente é a polícia. O Rubão é testemunha do caso. E ele fez o seu depoimento e tudo mais, e depois atendeu os repórteres e usou a seguinte expressão. O meu medo é que... Eu vou até pegar aqui a frase correta, para não ficar conjecturando, né, e falando coisas que não são verdades, né? Até porque eu estou colocando essas palavras, estou tirando da boca do Rubão, né? Então vamos deixar as palavras na boca do Rubão. Minha grande preocupação é o crime organizado se instalando no Corinthians. Palavras do Rubão. O Corinthians é um clube familiar e precisamos tomar cuidado com isso. A instituição está acima de tudo, acima de qualquer verdade. Se o conselho não tirar o Augusto, a justiça tira. Ele tem convicção de que o Augusto Melo não termina o seu mandato e que, por isso, sofrerá um processo de impeachment. Para isso acontecer, tem que ter uma clara comprovação de que Augusto Melo cometeu alguma ilicitude das mais graves, né, para ele ser empichado como presidente do clube. A questão é que o Rubão deu essa declaração e a gente imagina, né, que ele talvez tenha apresentado algumas provas ou tenha também falado isso para a polícia, porque é uma acusação grave. Ele está falando de um crime organizado instaurado e está, mais do que sugerindo, está insinuando, está praticamente afirmando que o presidente Augusto Melo tem participação direta nisso tudo. Gente, isso obviamente cairia como uma bomba e se o Augusto Melo for empichado, a gente está diante aí de um escândalo de corrupção, porque se isso acontecer, terá tido uma comprovação. O clube demorou, viu? Demorou, o Rubão deu essa declaração na noite de ontem, demorou para se manifestar, passou o dia inteiro de hoje, aí no começo da noite, de repente... O Corinthians se manifestou dizendo que, através do seu departamento jurídico, vai verificar se o mesmo apresentou provas junto às autoridades policiais competentes e também junto aos órgãos estatutários, além de tomar as providências decorrentes no âmbito civil, penal e administrativo. Ou seja, vai processar o Rubão se ele não comprovar tudo aquilo que ele disse. E aí vai virar essa batalha jurídica e tudo mais. Mas tem repercussões e impactos além disso, além de uma nota que não diz nada, né? Na segunda-feira o conselho se reúne, o conselho do Corinthians. O Rubão é conselheiro do clube. Então o Rubão virou uma oposição ao Augusto, né? Saiu da chapa onde o Augusto foi eleito, era o seu grande parceiro, acabou saindo, se virou contra o Augusto,
mas ele é conselheiro do clube. E o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, já convocou uma reunião na segunda-feira para falar sobre o tema. E aí, vamos ver, né? Se o Rubão vai estar presente, se o Augusto vai estar presente. O Tuma, que também tem sido um cara forte nesse sentido, né? De tentar entender o que aconteceu com a VaideBet no processo todo, né, do contrato e tudo mais, provavelmente vai interpelar todo mundo e aí podemos ter mais pano para manga. Olha, essa história parece não ter fim e é importante que se esclareça. A gente está num momento aí impressionante, né? Positivo, né, de evolução do time, classifica na Copa do Brasil, precisa melhorar no Brasileiro, é verdade, né? Mas nos bastidores isso pode causar ainda mais reflexos negativos no campo e é tudo isso que a gente não quer, né? Para fechar, tem uma última informação aqui. O Ranieri, o volante Ranieri, que foi suspenso na Copa do Brasil no jogo de volta por conta daquela entrada no Matias Villasanti, né? Que ele vai por cima da bola, realmente uma entrada muito feia. Ele pede desculpas, acaba sendo expulso, não no campo, né? O Marcelo de Lima Henrique não expulsou ele no campo, o VAR chama, ele acaba expulsando. O Ranieri acabou cumprindo suspensão no jogo da volta, mas ele foi denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 254 como jogada violenta. Isso tem se esvaziado, né? Não tem sido tão comum por conta do VAR. O VAR tem aplicado as punições em campo e o tribunal tem né, digamos assim, tem sido mais ausente nesse processo. Era muito comum antes do VAR, da era do VAR, não sei se todos lembram, né? De um lance como esse, às vezes passava batido, às vezes o árbitro, por exemplo, como aconteceu no campo, teria dado um amarelo. Bom, a Procuradoria ia lá, oferecia denúncia e o jogador pegava mais uma suspensão automática que seja, né? Como se ele tivesse recebido um vermelho ou de 2 jogos, 3 jogos, enfim. Aí ganha efeito suspensivo, diminui aqui, vai a julgamento, aquela coisa toda. Agora a Procuradoria entendeu que um cartão vermelho ele não foi suficiente para punir o Ranieri. E realmente foi uma jogada muito dura, né? Pois bem, a punição para esse artigo 254, se ele não for, como é que eles falam, descaracterizado, né? Se os advogados de defesa não descaracterizarem, isso acontece muito, às vezes a jogada violenta ela passa a ser uma jogada hostil, vai para um outro artigo e aí a punição é menor. Os advogados trabalham muito em cima disso. Os caras analisam todas as imagens, vai a julgamento, o Ranieri lá dá o seu depoimento, enfim. A gente vai ter que ver. De 1 a 6 jogos. Tá, Chico, mas na Copa do Brasil... Então, até onde eu sei, a Copa do Brasil, o Corinthians, no caso, a automática, ele cumpre na Copa do Brasil. Mas, quando ele pega uma punição ou de tempo ou por jogos, em competições correspondentes administradas pela CBF. E aí estamos falando do Campeonato Brasileiro. Como o Corinthians avançou, provavelmente ele vai cumprir se ele pegar 6 jogos, né? Porque ele tem que ir a julgamento e pode ser que ele não pegue os 6. A pena é de 1 a 6 jogos. Pode ser que ele pegue 2. Já cumpriu 1, por exemplo, cumpriria mais 1. Cumpriria na Copa do Brasil. Agora, se ele pegar 4 jogos, por exemplo, e o Corinthians for eliminado nas quartas de final, ele vai cumprir os 2 da Copa do Brasil e o restante no Campeonato Brasileiro. Então, é uma preocupação aí do Ranieri ficar ausente mais tempo do que se imaginava depois da expulsão e uma suspensão automática já cumprida no jogo de volta das oitavas de final. Beleza, gente? Para atualizar vocês aí, pode comentar, se inscrever no canal, tô aguardando a sua inscrição. E essa história do Rubão, hein? E do Augusto. Meu Deus do céu. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau.